O presidente afastado, Fernando Collor de Mello, renuncia à presidência da República. Renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992. O presidente em exercício, Itamar Franco, assume definitivamente o cargo. Compromisso do presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. O Senado decide levar até o fim o julgamento do ex-presidente Fernando Collor. O Procurador-Geral da República pede que o processo contra o ex-presidente por crime comum seja iniciado imediatamente. E renova o pedido de prisão preventiva de Paulo César Farias, do ex-secretário Cláudio Vieira e do motorista Roberto Maciel. A mudança de governo repercute na Europa e nos Estados Unidos. E o Palácio do Planalto garante: não haverá mudanças na economia. Uma tragédia comove o país. Assassinada no Rio a atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das 8. O assassino já está preso. É o ator Guilherme de Pádua, que também trabalhava na novela e confessou o crime. O Jornal Nacional está começando. O Brasil troca de presidente em menos de 4 horas. Depois de 89 dias de afastamento para ser julgado por crime de responsabilidade, o presidente Fernando Collor de Mello renuncia e o presidente Itamar Franco toma posse definitivamente. As notícias de Brasília ao vivo com Carlos Nascimento. Os 1020 dias do governo Collor terminaram hoje às 9h30 da manhã. O presidente renunciou pouco depois de se iniciar o julgamento dele no Senado. Mas o processo por crime de responsabilidade continua. O julgamento era certo. Se o réu viria ou não, ninguém sabia. Mas não faltava juiz, acusador, nem defensor. Era o tribunal pronto. Ditas as normas, o presidente do processo, Sidney Sanches, anuncia a ausência de uma das 5 testemunhas. O conselheiro da República, Thales Ramalho, que mandou o atestado médico. A defesa entra em ação. Pede que se adie o julgamento, alegando ser a testemunha indispensável. A acusação rebate. O presidente do processo decide. Sob o protesto de cerceamento da defesa, convoca logo a primeira testemunha, o ex-presidente do Banco Central, Francisco Gros. Mal começa o interrogatório, o advogado da defesa interrompe. Eram 9h30, quando ele atende a ordem do cliente. Continuidade do julgamento, não. A sessão ficou suspensa por 4 horas e quando reabriu, já não havia mais um réu presidente da República. O mandato estava perdido. Mas os direitos políticos? Era outra parte da pena. O tribunal se divide entre a questão legal e a questão política. Pode a pessoa que está acusada, por renunciar, inviabilizar a aplicação da pena? Mas se isso é verdade, o juiz da pena, que no caso nem somos nós, porque não temos arbítrio sobre ela, é a Constituição, já não é mais o juiz é o réu. O presidente da República agora é o senhor Itamar Franco. Fernando Collor de Mello é cidadão brasileiro. Perdemos, portanto, a condição de tribunal especial para julgá-lo neste instante. Dirá a opinião pública? Eu já sabia, eu já imaginava. Eu saberia que aconteceria isto. Renúncia do lado de cá, termina o processo do lado de lá e as coisas continuam como sempre. Será que a opinião pública e nós senadores, achamos que o processo terminou? Ia votar hoje contra o presidente. E quem ia votar hoje admitindo que ele tem responsabilidade. E por ela deveria pagar. Mas por que ter medo do povo, dizendo que se amanhã ele não for inabilitado, voltará a presidente da República ou a qualquer outra função eletiva? Por 73-8, eles aprovaram a continuação do julgamento. O advogado nomeado pelo réu pediu ajuda ao colega Inocêncio Mártires Coelho, nomeado pelo presidente do processo. Aí começou de novo o interrogatório, no mesmo ponto em que havia parado, com testemunho do ex-presidente do Banco Central, Francisco Gros. E vamos agora ao plenário do Congresso Nacional com o Alexandre Garcia. A fase de interrogatório das testemunhas prossegue. Começou às 6 da tarde, depois do presidente do Banco Central, Francisco Gros,
foi interrogado o ex-secretário da Receita Federal, Luiz Fernando Velich, e nesse momento está sendo interrogado o ex-secretário da Polícia Federal, o delegado Romeu Tuma, que responde a perguntas sobre as investigações já feitas pela Polícia Federal. Na média, cada testemunha está sendo interrogado por uns 40 minutos. Quem faz as perguntas em nome da defesa é o advogado dativo, que está auxiliando o advogado do presidente Fernando Collor. E os senadores encaminham as perguntas através do presidente Sidney Sanches. Ainda falta ser interrogada mais uma testemunha, o perito Tito Lívio Gomes. E o período das testemunhas deve terminar por volta de 9 da noite. Carlos Nascimento. Uma carta de apenas 6 linhas selou o destino do governo Collor. A renúncia foi um segredo mantido até o momento final. Aos 60 anos de idade e 36 de profissão, o alagoano José Moura Rocha recebeu hoje a tarefa mais importante de sua carreira: anunciar ao país que Fernando Collor de Mello estava renunciando ao cargo de presidente da República. Durante todo o tempo em que esteve no plenário do Senado, ele tinha nas mãos a decisão do seu cliente, mas esperou o momento certo para tirar do bolso a última cartada. A carta de renúncia é pequena, tem apenas 6 linhas e foi escrita à mão hoje de manhã pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele mandou a carta ao advogado num envelope lacrado e avisou: só use depois da decisão do ministro Sidney Sanches sobre a testemunha Thales Ramalho. Quando o presidente do processo disse que o julgamento não seria adiado mais uma vez, o advogado telefonou para o seu cliente de dentro do plenário e ele disse: abra o envelope e leia o que está dentro. Não foi nenhuma violação de um princípio ético, como se chegou a dizer, do plenário, na intervenção de um nobre senador. Foi apenas um ato natural, um gesto natural. A Casa da Dinda, um dos símbolos do governo Collor, viveu um dia de silêncio, mistério e pouco movimento. O dia da renúncia começou bem cedo na Casa da Dinda. O empresário Luiz Estevão, amigo do ex-presidente, foi chamado para um encontro às 7h30. Pouco depois, por volta das 8 horas, ficou pronta a comunicação da renúncia. Essa comunicação foi levada logo em seguida por um ajudante de ordens à casa do advogado José Moura Rocha, com uma instrução: o advogado deveria esperar no plenário um telefonema do ex-presidente. Em nenhum momento o ex-presidente quis assistir à sessão do julgamento no Senado pela manhã. Depois da renúncia, que deixou surpresos e emocionados os frequentadores da Casa da Dinda, chegaram alguns visitantes. O primo de Dona Rosane, o deputado Vitório Malta, a amiga Caterina Albuquerque e a secretária Eunícia Guimarães. O ex-presidente surpreendeu até os seus aliados ao decidir renunciar hoje de manhã. Na reunião de ontem à noite ficou acertado que o ex-presidente iria ao Senado hoje de manhã e faria um discurso contundente em sua defesa. Depois da renúncia, o presidente, na Casa da Dinda, decidiu escrever outro manifesto à nação. E nesse trabalho, ele consumiu toda a tarde de hoje. O Procurador-Geral da República pede ao Supremo que o julgamento do ex-presidente Collor por crime comum seja iniciado imediatamente. A este outro processo, Fernando Collor vai responder como cidadão comum. O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, quer que o Supremo Tribunal Federal decrete imediatamente a prisão preventiva de Paulo César Farias, Cláudio Vieira e Roberto Maciel. O pedido está na Justiça desde 12 de novembro. O procurador também pede que o processo por crime comum comece imediatamente com a notificação de dados, inclusive do ex-presidente Fernando Collor. O procurador teme por mais atrasos no processo por crime comum. O processo, por natureza, já é moroso. E se as dificuldades aumentarem no sentido de notificação, de encontrar os acusados para não só oferecerem resposta escrita, mas também para, se porventura o Supremo Tribunal Federal receber denúncia, serem interrogados, rolarem testemunhas, o processo demorará muito mais. O Procurador-Geral da República ainda comentou que não vê motivos para pedir a prisão preventiva também do ex-presidente Fernando Collor, que, se for notificado, vai ter que comunicar à Justiça qualquer viagem que fizer ao exterior. Com a renúncia, o Supremo Tribunal Federal pode abrir imediatamente um processo contra o ex-presidente Fernando Collor. Agora, já não é mais necessária a autorização da Câmara dos Deputados. O repórter Renato Machado continua na Casa da Dinda. Renato. A assessoria aqui da Casa da Dinda confirmou agora à noite que o ex-presidente Fernando Collor só fala à nação a partir das 11 horas da manhã de amanhã. O tom do discurso vai ser duro.
Segundo o porta-voz, o assessor Etevaldo Dias, o ex-presidente se considera cassado por um tribunal de exceção. E ele também se considera vítima de um processo autoritário que só interessa aos seus inimigos. Ainda segundo o assessor Etevaldo Dias, o ex-presidente está muito abatido porque teve que passar por um momento difícil, a dolorosa decisão de renunciar. O ato da renúncia, ainda segundo o assessor, foi um ato extremo de uma pessoa que não acreditava que ia ter um julgamento isento no Senado. Neste momento, o ex-presidente Fernando Collor ainda está modificando o discurso, de acordo com o que está acontecendo no plenário do Senado. Carlos Nascimento. A seguir, a renúncia do presidente Collor repercute na Europa e nos Estados Unidos. E o governo garante, a posse definitiva do presidente Itamar não muda a economia. Nos Estados Unidos, a renúncia do presidente Fernando Collor também foi recebida com tranquilidade. A renúncia chegou aqui pela CNN, a rede de televisão a cabo que dá só notícia 24 horas por dia. O apresentador diz que Collor de Mello preferiu renunciar a correr o risco de ser condenado e não poder concorrer a cargos públicos durante 8 anos. Estas imagens da Rede Globo de televisão, geradas em Brasília, chegaram aqui pela ABC, uma das 3 grandes redes americanas que se encarregou de distribuí-las para suas afiliadas em todo o país. Nas edições de hoje, só os jornais de economia, Financial Times e Wall Street Journal, falaram de Collor, só anunciando o julgamento do Senado. Mas pelo volume de notícias sobre a renúncia distribuídas pelas agências, as edições de amanhã, quarta-feira, estarão abastecidas com um quarto material vindo de Brasília. A Associated Press diz que o presidente Collor de Mello assumiu em 1990, prometendo lutar contra a corrupção e modernizar o país. Para a comunidade financeira internacional, cujo interesse no Brasil está nas condições do país em poder ou não resolver os problemas da dívida, a posse definitiva de Itamar Franco traz alguma expectativa. Não muita. Segundo um banqueiro ouvido hoje aqui em Nova York, o novo presidente já teve tempo suficiente para mostrar suas intenções. A secretária executiva do Ministério da Fazenda, Doroteia Werneck, entregou hoje ao ministro Paulo Haddad o seu pedido de demissão. Doroteia Werneck era secretária nacional de Economia do governo Collor e foi convidada a permanecer no governo pelo ministro Haddad, de quem foi aluna. O governo Itamar Franco começa com dificuldades na área econômica, mas o ministro do Planejamento garante que não haverá mudanças na economia. Os agentes econômicos podem dormir tranquilos. O pronunciamento que o presidente Itamar Franco vai fazer amanhã está baseado neste documento que não traz nenhuma fórmula mágica para os problemas da economia. As metas do governo para retomar o crescimento e combater a inflação são conhecidas de todos. A reforma fiscal, a reforma do sistema financeiro e a busca de soluções para as dívidas federal e dos estados. O presidente dirá claramente que não vai haver pré-fixação ou congelamento. O presidente não quer fazer nenhuma medida de política econômica que ele possa colher frutos no curto prazo e desorganizar a economia a partir de algumas semanas, quando essas medidas perderam seu efeito. O ministro Paulo Haddad deve continuar à frente dos 2 ministérios econômicos, Fazenda e Planejamento, pelo menos até meados de janeiro. É possível até que o presidente Itamar Franco adie a decisão sobre o nome do novo ministro para o início de fevereiro, época em que serão divulgados os primeiros números da inflação nessa nova etapa do governo. Em instantes, emoção e simplicidade na posse do presidente Itamar Franco. O Congresso Nacional viveu hoje, mais uma vez, momentos de emoção e de alegria. Na posse do presidente Itamar Franco, os hinos e caras pintadas da campanha do impeachment voltaram à cena. No plenário do Congresso, 176 deputados e senadores garantiram a abertura da sessão especial. 2 convidados importantes, Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, e Marcelo Lavener, presidente da OAB, acompanharam mais essa etapa do processo que oficialmente foi iniciado por eles. O presidente do Congresso, Mauro Benevides, fez o anúncio. Declaro
vago o cargo de presidente da República. Uma hora depois de ter sido declarado vago o cargo de presidente da República, começou aqui no plenário do Congresso Nacional uma outra sessão, a de posse do presidente Itamar Franco. Muitos embaixadores e representantes estrangeiros, acostumados a um rígido cerimonial diplomático, atenderam rapidamente ao convite de última hora. E os caras pintadas que tanto clamaram por dignidade pelas ruas do Brasil soltaram a voz e mostraram independência. Ao som do hino, o presidente Itamar Franco entrou no plenário para assumir, de fato, o maior cargo do Brasil. Na hora da declaração de posse, o presidente da República pediu licença para um gesto significativo para o país. Entregou ao presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides, a lista dos bens particulares. Só depois jurou respeito aos brasileiros. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Mais uma vez, os caras pintadas ousaram. Responderam ao juramento do presidente cantando o hino nacional. Todos acompanharam. O presidente Itamar Franco já se preparava para sair do plenário quando ouviu uma música que ele conhece bem. Parou, controlou a emoção e escutou. E o clima de festa contagiou os políticos e curiosos que ficaram do lado de fora dos plenários do Senado e da Câmara. A festa começou no momento em que foi anunciada a renúncia do ex-presidente Fernando Collor. Os carapintadas foram os primeiros a comemorar abertamente a renúncia. Eles invadiram os salões do Congresso para cumprimentar, ao seu estilo, os políticos que tiveram papel decisivo no processo de impeachment. Uma fila de pessoas, quase todas jovens, se formou rapidamente. Entrar no plenário era o que todo mundo queria. Até estas turistas holandesas estavam interessadas. O povo brasileiro conseguiu afastar o presidente, porque eu acho que não é bom. Testemunhas importantes vieram ver de perto o resultado final de meses de depoimentos e debates. O que destoava no ambiente era a tristeza desta estudante, que chegou a ser ministra mirim do governo Collor. Eu não acredito que ele tenha feito tudo o que dizem. A renúncia era uma hipótese que vinha crescendo desde ontem à noite. Mesmo assim, a leitura da carta do ex-presidente Fernando Collor no plenário do Senado pegou muitas lideranças políticas de surpresa. Uma edição especial do Diário do Congresso teve que ser tirada às pressas para que o novo presidente da República tomasse posse ainda hoje e não apenas amanhã de tarde, conforme estava previsto. Os políticos tiveram o cuidado de não passar à opinião pública a falsa impressão de que haveria um vazio de poder. Houve a vacância, era necessário que houvesse uma posse definitiva do vice-presidente. E isso, quanto mais rápido, melhor. Nós temos condições e, acima de tudo, obrigação de começar uma vida nova dentro de novos parâmetros em que impere a ética, a moral e o compromisso com a população. O mais importante que nós temos que tirar dessa crise toda foi o fortalecimento das instituições, a consolidação da democracia. Agora aumenta toda a nossa responsabilidade, aumenta a responsabilidade dos partidos, aumenta até do presidente Itamar. Eu acho que o Itamar tem condições de dar certo e eu acho que fica mais fácil o Itamar. Agora, tanto mais fácil para o Itamar lidar com o Congresso, como para o Congresso lidar com o Itamar. O presidente saiu da cerimônia de posse e foi direto para o Palácio do Planalto concluir o pronunciamento que fará amanhã à nação. Mas antes da posse, tudo era imprevisível na agenda dele. O presidente Itamar Franco decidiu que acompanharia da casa dele a sessão de julgamento no Senado. Só ele e 2 assessores. Pouco depois das 9h30 da manhã, o presidente do Senado, Mauro Benevides, telefonou para o presidente Itamar Franco e comunicou oficialmente que o presidente afastado, Fernando Collor, havia renunciado. Logo em seguida, chegaram alguns ministros e os líderes do governo na Câmara e no Senado. Na saída, todos disseram que o presidente estava pronto para a posse. O ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, disse que o momento é de acreditar que o governo vai dar certo e comentou o futuro do governo Itamar Franco. Ao invés de grandes planos salvadores, que o país está cansado de milagre, o que a gente tem que ter é o cotidiano decente. Isso é que nós vamos fazer.
O presidente Itamar saiu de casa faltando 15 minutos para a posse, depois de 88 dias como presidente em exercício. Quando deixou o Congresso, o presidente parecia tranquilo, acenou para as pessoas e foi direto para o Palácio do Planalto. Aqui no Palácio, o presidente passou toda a tarde preparando o pronunciamento que vai fazer a nação amanhã. Além do presidente, participaram da elaboração do pronunciamento 10 pessoas, entre elas os ministros das Relações Exteriores, Educação, Casa Civil e Previdência, o líder na Câmara, Roberto Freire, e o jornalista Mauro Santayana. O presidente decidiu que o pronunciamento não vai ser em cadeia nacional obrigatória. Transmite quem quiser. O início da nova administração foi marcado pela retirada das paredes do Palácio do retrato do ex-presidente. A seguir, novas informações ao vivo do plenário do Senado. O ex-presidente Fernando Collor cumpriu a metade do mandato. Assumiu no dia 15 de março de 90 e governou até o dia 29 de setembro deste ano. Fernando Collor foi o mais jovem brasileiro a assumir a presidência da República. Fernando Collor começou na vida política em Maceió como prefeito, deputado federal e governador. Como governador, declarou guerra aos marajás. Tem famílias que recebem por mês mais do que o orçamento de muitos municípios desse país. A despedida do governo de Alagoas no início de 89 marca o início da campanha à presidência da República. Não me deixem só! Eu preciso de vocês! Vamos à vitória! Os gestos fortes e a emoção marcaram a campanha. No dia 15 de março, com o plenário do Congresso lotado, o presidente eleito foi recebido com aplausos pelos representantes do Brasil e de outros países. Em 15 segundos, se comprometeu a dirigir o país nos próximos 5 anos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No discurso, o ex-presidente Fernando Collor destacou os 7 compromissos: democracia e cidadania, combate à inflação, reforma do Estado e a modernização econômica, a preocupação ecológica, o desafio da dívida social e a posição do Brasil no mundo contemporâneo. No discurso, além da inflação, o outro grande inimigo que o presidente se comprometeu a combater foi a corrupção. Repugna mais ao espírito de cidadania que a corrupção, a prevaricação e o empreguismo. Aos 40 anos, recebeu do presidente da transição, José Sarney, a faixa presidencial. O parlatório é usado por Fernando Collor, um gesto que o Brasil não via há muito tempo. Depois da posse, o susto. As mudanças na economia mudam também a vida de todo o país. São confiscados 120 bilhões de dólares em cruzados novos, um bloqueio que dura 1 ano e meio. Preciso de dinheiro. Entra em campo o estilo Collor, o amor pelo esporte e o gosto pelo poder. O tigre da inflação não é domado. Vem o plano Collor 2, com o congelamento de preços e salários. O comando da economia passa da professora Zélia para o embaixador Marcílio Marques Moreira. Começam as greves e as filas por um emprego. Fernando Collor tentou marcar o governo dele pela modernização do Estado. Disse que queria aproximar o Brasil do primeiro mundo. Promoveu a privatização de muitas estatais. No início de 92, o presidente demora a trocar os ministros Alceni Guerra e Antônio Rogério Magre, acusados de corrupção. Numa entrevista à revista Veja, Pedro Collor, o irmão do ex-presidente, acusa Paulo César Farias, o tesoureiro da campanha, de corrupção, extorsão, tráfico de influência dentro do governo, negócios ilegais no Brasil e no exterior. Muitas denúncias envolvem o presidente. Uma CPI é instalada para apurar as denúncias de Pedro Collor. Fica decidido que será CPI do PC e não do presidente da República. Um começo tímido,
A CPI revela ao país personagens como o comandante Jorge Bandeira, o motorista da secretária do presidente Heriberto França e as secretárias Ana Scioli, Maria Isabel Teixeira, Rosinete Melanias, Marta Vasconcelos. As investigações se aprofundam e o esquema PC vai sendo desvendado. Aparecem os milionários cheques fantasmas. O ex-secretário Cláudio Vieira vai à CPI e diz que as contas da família do presidente foram pagas com um empréstimo feito no Uruguai. A CPI, que começou tímida, encerra os trabalhos com um alto prestígio que envolve todo o Congresso. Para o relator, o presidente Collor tem ligações com o esquema PC. Junto com as acusações, a emoção. Que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. O presidente convoca a nação a vestir verde e amarelo e tem como resposta outras cores. Todos os tons se misturam no protesto. Nascem os carapintados. Em nome da justiça, em defesa da ética, a ABI e a OAB pedem à Câmara dos Deputados o impeachment do presidente Collor. A sociedade acompanha. No dia 29 de setembro, os deputados aprovam o pedido de impeachment do presidente Fernando Collor. O presidente é afastado e fica com alguns assessores na casa da Dinda. Hoje, às 9h38, uma carta-renúncia com 5 linhas coloca um ponto nesta história. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992. Fernando Collor. E voltamos agora ao Congresso Nacional com as informações de Alexandre Garcia. Nesse momento continua sendo interrogada a última das testemunhas. Depois dessa fase, serão dadas teoricamente 2 horas para a defesa, 2 horas para a acusação e 10 minutos para cada senador. Mas ninguém vai utilizar integralmente esses tempos. Depois, então, virá a votação final, o julgamento propriamente dito, que pode ocorrer, há esperanças de que ocorra ainda hoje, antes da meia-noite. O que está em jogo agora não é mais o mandato, e sim a punição ao ex-presidente. 8 anos de proibição do exercício de cargos públicos. Carlos Nascimento. E nós vamos continuar acompanhando aqui os acontecimentos em Brasília e voltaremos a qualquer momento com outras informações. Marcos Rummel. A mexicana Maria Luísa Servin, campeã da corrida de São Silvestre do ano passado, chegou hoje a São Paulo. Ela veio acompanhada da maior rival, a bicampeã da prova, Maria del Carmen, também do México. As mexicanas chegaram prometendo muita briga contra as quenianas, as portuguesas e as brasileiras que têm planos de vitória, além de uma briga em família. As duas vêm dominando a São Silvestre nos últimos 3 anos. Maria del Carmen venceu em 89 e 90. E Maria Luísa Servin no ano passado. Maria Luísa procura esconder jogo, dizendo que não está bem preparada para repetir a vitória que conseguiu no ano passado, mesmo sem conhecer o percurso e a prova. Ela se lembra que nos primeiros 5 quilômetros se sentia tão mal que pensou em abandonar, mas no final estava tranquila. Este ano, a sua favorita é Maria del Carmen, que passou o ano todo treinando só para a São Silvestre. O dia de hoje foi marcado pela chegada do argentino Antônio Cílio, recordista sul-americano dos 5.000 e dos 10.000 metros. Apesar de ter conseguido no máximo um 7º lugar e por 2 vezes na São Silvestre, em 86 e 91, Antônio Cílio, agora eleito como o atleta do ano na Argentina, aparece como uma grande ameaça ao tricampeonato do mexicano Arturo Barrios. Cílio reconhece que está bem pelos resultados conseguidos este ano, principalmente a 2ª colocação no Mundial de Meia Maratona, com a 3ª marca do mundo. Chuva e calor em todo o país é a previsão do tempo para amanhã. Muito calor em todo o Brasil, principalmente na região sul. E com a entrada dessa nova frente fria, a chuva é inevitável. Amanhã o dia já começa nublado nas faixas escuras. Nas áreas listradas, o tempo muda à tarde. Pode chover forte no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mesmo assim, a temperatura chega a 32 graus em Florianópolis e no Rio de Janeiro, 30 em São Paulo,
28 em Belo Horizonte e 23 graus em Brasília. Um dos teatros mais tradicionais do país vai ser recuperado. A Fundação Roberto Marinho e a construtora Andrade Gutierrez doam $300 mil para a reforma do Teatro Dom Pedro II em Ribeirão Preto, São Paulo. Considerado um dos melhores palcos para a ópera no país, o Teatro Dom Pedro II foi quase destruído por um incêndio em agosto de 80. 2 anos depois foi tombado como patrimônio histórico. Os $300 mil para a conclusão da obra foram doados hoje no Rio. Durante a entrega, o presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, presenteou o diretor da construtora Andrade Gutierrez, Roberto Figueiredo do Amaral, com um livro escrito por ele, Uma Trajetória Liberal. Daqui a pouco, um caso comove o Brasil. A atriz Daniela Pérez é assassinada no Rio. O ator Guilherme de Pádua confessou o crime. Um avião cubano com 53 passageiros é sequestrado para os Estados Unidos. O avião da empresa Aerocaribe, de fabricação soviética, fazia um voo fretado entre a capital Havana e a cidade turística de Varadero. Um crime choca o país. O ator Guilherme de Pádua confessa que é o assassino de Daniela Pérez. Guilherme de Pádua revelou detalhes brutais do crime. Daniela Pérez tinha 22 anos e fazia o papel de Yasmin na novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado pela polícia no final da noite de ontem. O corpo foi achado num matagal numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma correram para o local do crime. A mãe da atriz, Glória Pérez, autora da novela, também chegou logo. O ator Raul Gazola, marido de Daniela, estava desesperado. O caso foi resolvido ainda de madrugada, poucas horas depois do assassinato. Um advogado passou pelo local do crime e viu 2 carros parados. Desconfiado, ele anotou as placas e chamou a polícia. Quando chegaram aqui, os policiais encontraram o corpo da atriz e apenas um carro. Eles foram até o estúdio de gravações e descobriram que o outro carro era do ator Guilherme de Pádua. Às 9 horas da noite, Guilherme e Daniela se encontram no pátio do estúdio e conversam por alguns minutos. Daniela vai até a cabine telefônica e faz uma ligação. Em seguida, os dois saem, cada um no próprio carro. Guilherme segue Daniela por 10 quilômetros. Meia hora depois, eles entram numa rua pouco movimentada. Daniela vai para o carro de Guilherme e eles começam a brigar. Ele tenta estrangular a atriz. Ela foge. Guilherme pega uma tesoura no porta-luvas e persegue Daniela. A atriz é assassinada com 15 golpes de tesoura no peito e 3 no pescoço. Guilherme abandona o corpo no mato e foge. O carro do ator foi levado para a delegacia e examinado pelos policiais. Não havia marcas de sangue. O carro tinha sido lavado poucas horas antes. Guilherme de Pádua foi preso em casa no começo da manhã. Ele tem 23 anos, é casado e a mulher está grávida de 4 meses. A polícia interrogou Guilherme por mais de 10 horas. Ele estava descontrolado. No início, Guilherme negou tudo, mas acabou confessando o crime. Disse que estava sendo pressionado por Daniela para abandonar a família e assumir um romance com ela. Dizer que tinha sido assediado por ela, vinha sendo assediado por ela, e para um romance que ele se negava peremptoriamente, mas que foram tamanhas as ameaças que vinham ocorrendo de 3 meses para cá, que ele entrou em certo momento num pânico e cometeu um delito até quase que sem saber que estava cometendo. Guilherme de Pádua é ator há 5 anos. Ele fez pequenas participações em 2 novelas da Rede Globo e agora começava uma carreira de galã. Sempre achou que era uma pessoa de sorte. O mineiro Guilherme de Pádua começou a carreira no teatro em Belo Horizonte em 87. Na peça Pasolini, ele fez o segundo papel mais importante e matou o personagem principal. Guilherme chegou ao Rio há 3 anos e depois de algumas pontas ganhou seu grande papel, o Bira, da novela de Corpo e Alma. Bira era apaixonado por Yasmin, personagem da atriz Daniela Pérez. Na novela, Bira é ciumento e machão.
Também não precisava exagerar, né, Yasmin? Poxa. Você falou que ia mudar, né? Não tô vendo mudança nenhuma em você, tá igualzinho. Guilherme tem 23 anos e não bebe, não fuma e só come produtos naturais. Ele mora neste prédio em Copacabana, no apartamento da sogra, mas ganhou de presente do pai o apartamento ao lado, que está em reformas. O movimento no prédio foi grande hoje. A mulher do ator, Paula, não saiu de casa. Ela está grávida de 4 meses. Os pais de Guilherme chegaram hoje cedo de Belo Horizonte, mas não quiseram dar entrevistas. Guilherme de Pádua mora aqui há 1 ano, desde que se casou. E, segundo os moradores do prédio, é um bom vizinho. Nunca discutiu com ninguém, é gentil com as pessoas e sempre brinca com as crianças. Nunca teve nenhum problema com o vizinho? Nunca com o vizinho, eles nunca tiveram. A Paula é um amor também. Mulher dele? Não tem. Barulho? Nada, não? Nada, nunca houve nada que pudesse reclamar dele. Com a novela de Corpo e Alma, Daniela Pérez começou a conhecer o sucesso. Já apontada como uma das novas namoradinhas do Brasil, ela falou da personagem Yasmin, que encantava aos fãs e a ela própria. Ela é muito impulsiva, eu acho que ela não tem medo das coisas, entendeu? Eu acho que desde o começo da novela ela vem sofrendo uma série de modificações, o que eu acho super legal pra mim, pra poder, né, mostrar um trabalho de atriz. Mas eu acho que ela não tem medo de passar por nada, ela passa com a maior força, ela é uma pessoa que tem muita garra. Cada um tem uma possibilidade de ser um grande amor. O Caio é um impossível, aquela coisa que atrai, né? O Reginaldo, eu acho legal, exatamente sem sonho. Eu acho que toda mulher tem vontade, né, de ter um cara que idolatre ela e não sei o que, mas eu acho que essa mágica perde. Ela vai embora a partir do momento que você vive ela e se torna uma pessoa comum. Então eu acho que o romance com o Reginaldo, o gostoso dele é ele ser vivido assim, através de sonho. Se for uma coisa para terminar junto, eu acho que tem que ser uma coisa assim de último capítulo, né? E o Cumbira é um barato, porque ela é ousada, a beça Cumbira, né? Eu adoro receber elogios. E eu sei que críticas vão vir por aí também. E eu não quero deixar isso entrar assim no meu universo para que não atrapalhe, entendeu? Para que nem eu me acomode com elogios e nem me sinta frustrada mesmo, até não dou para isso, não quero mais, sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira por causa de críticas. Daniela era uma jovem de sucesso, bonita e cheia de talento. Na novela das 8, Yasmin, uma moça bonita do subúrbio carioca. Na vida real, Daniela Pérez, bailarina e atriz. Filha de Glória Pérez, autora da novela das 8, onde Yasmin é uma personagem bonita e sedutora. Daniela Pérez trabalhou nas novelas Cananga do Japão, Barriga de Aluguel e O Dono do Mundo. Estava casada com Raul Gazola, ator da novela das 7. Yasmin mora no Meyer com a família. A mãe vende doce e o pai está desempregado. Tem um namorado ciumento que é motorista de ônibus. Bira, na vida real, o ator Guilherme de Pádua. Daniela e Guilherme, 22 e 23 anos, jovens de sucesso, personagens de uma tragédia que abalou o país. Correu pra cá. Ai, não quero falar nada, não. Foi uma super perda, assim, de... a cara de tudo, né? Desculpa. Capela do cemitério São João Batista. O corpo da atriz Daniela Pérez está sendo velado por milhares de fãs e por dezenas de pessoas que, como ela, também dividem a vida entre realidade e fantasia. Não acorda na casa dele. Estúdio de gravação da novela Corpo e Alma, Barra da Tijuca. Diretores assistem aos capítulos ainda inéditos. Yasmin termina um namoro com Bira, que já havia comprado a aliança para o noivado. Você me entende, Bira? Desculpa. Esta cena foi gravada ontem, poucas horas antes do assassinato de Daniela Pérez. Na novela, o personagem Bira não suporta a dor da rejeição de Yasmin. Na vida real, o ator Guilherme de Pádua tem uma crise de choro nos corredores do estúdio logo depois da gravação. É como se Guilherme tivesse sentido na pele o sofrimento de Bira, como se ele tivesse atravessado a fronteira entre a verdade e a mentira.
Nas casas de mentira, onde a história da novela é contada, existe um silêncio de verdade. Ninguém na rua. As portas estão fechadas. Balcão vazio, cadeiras para cima. Na vida real, hoje o Bar do Pagode está de luto. Foi aqui que a personagem Yasmin passou os momentos mais alegres na história da novela das 8. Aqui a atriz Daniela Pérez mostrou ao Brasil que não só quando interpretava, mas também quando sambava, sabia o que estava fazendo. Na segunda-feira da semana passada, a atriz viveu neste cenário o último dia do ano, na ficção. Réveillon de 93. O Bar do Pagode, repleto, festeja a chegada do ano novo. Bira provoca Yasmin. Não tem fazer esse parafuso aí não, hein? Ah, Bira, nem pensar, hein? Nem pensar. Bira, dá um tempo, meu irmão. Yasmin dança e sorri. Vai dançar, vai! Daniela Pérez está vivendo as últimas páginas de um roteiro que nem a ficção ousou escrever e que a imaginação popular custa a acreditar. As razões que levam a acontecer tamanha brutalidade, eu também não sei. Eu só sei que eu fico pequeno. Eu fico pequeno e tenho medo. 5 horas da tarde, o corpo da atriz é enterrado no rio. O caixão está coberto com a bandeira da escola de samba Caprichosos de Pilares, onde Daniela Pérez iria desfilar neste carnaval. Lágrimas de amigos e aplausos de uma multidão. Na vida real, Daniela se despede, mas na novela, Yasmin ficará um pouco mais, de corpo e alma. Imaginem, se dá para imaginar, a dor de uma mãe que vê uma filha jovem, alegre, cheia de vida e energia, desaparecer brutalmente, como aconteceu com Daniela Pérez. A dor de Glória Pérez, mãe de Daniela e criadora da personagem Yasmin, que a jovem atriz vivia na novela de Corpo e Alma. Imaginem a dor de Glória, a mãe, e o dilema de Glória, a autora. Seria natural, compreensível, que a dor prevalecesse sobre a ficção e Yasmin também morresse hoje. Mas Glória Pérez, num exemplo de força, de determinação, de senso profissional, decidiu preservar a obra de ficção, por mais que doa cada palavra, cada cena imaginada para Yasmin. Ela vai continuar viva na fantasia de seu sorriso, sua juventude, sua sensualidade, até as últimas cenas gravadas por Daniela Pérez. A vida interrompida hoje de maneira tão brutal continua por mais algum tempo na novela. E por muito, muito tempo na lembrança de todos os que riram e choraram com a alegre Yasmin, que a jovem Daniela soube viver tão bem. Boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, é incrível como a vida surpreende a gente. Quando é que eu podia imaginar que um dia pudesse me acontecer de eu entrar nessa sala na condição de réu? Diogo, você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Eu e Felipe. A gente sempre está só nessas horas, Antônia. Por mais que as pessoas estejam do lado da gente, solidárias com a gente. A gente sempre está só porque o sonho era só meu. De repente, a minha vida inteira passa diante de mim assim.